Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Nossa saudação a todos, estamos dando início a mais um programa painel aqui pela TV Erechim e hoje vamos diversificar um pouquinho, vamos falar sobre futebol. A TV não tem um programa específico sobre futebol, mas quando a oportunidade se oferece, obviamente que a gente também aborda esse tema, porquanto o futebol sempre foi um dos elementos da vida social, enfim, esportiva, do cotidiano de Erechim, como é na maioria das cidades do país inteiro. Nós vamos falar, obviamente, sobre o Ipiranga 2023 e também vamos projetar o Ipiranga 2024, lembrando sempre que o presidente Adilson Stankiewicz foi reeleito há poucos dias e juntamente com o seu vice, o José Scussel, então permanece praticamente a mesma estrutura diretiva do Ipiranga que tem se mantido nesses últimos anos e também o que não chega a ser uma novidade foi a confirmação do executivo de futebol Farney Coelho, né? E também a confirmação, porque havia, enfim, a gente não sabia exatamente como é que era a avaliação interna do Ipiranga sobre o trabalho do senhor Gerson Testoni, que assumiu o Ipiranga praticamente na reta final aí da Série C. Nós, justamente essas pessoas que nós estamos recebendo aqui, o executivo de futebol Farney, que eu vou tratá-lo assim, então, né, e o Testoni, se me permite eu tratá-lo assim, né? Acho que é mais conhecido, né? Como técnico, sejam bem-vindos, sintam-se em casa, vamos falar um pouquinho sobre futebol, que vocês entendem muito. Farney, boa noite. Obrigado, bom dia, é sempre um prazer estar conversando contigo, né? É sempre uma audiência legal e sempre bacana também poder falar com o nosso torcedor, né? Através de ti a gente conversa com o nosso torcedor, então muito obrigado pelo convite de novo e que seja um programa agradável a todos. Ok. Testoni, também muito obrigado por atender ao convite aí e seja bem-vindo aqui, vamos conversar, quem sabe não, mais vezes aí, né, ao longo, especialmente mais próximo do fim do ano, quando os trabalhos iniciarem e obviamente depois em 2024, mas aqui estamos sempre abertos a recebê-lo. Primeiramente, bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado pelo convite e, como foi pautado aí, a gente vai falar bastante sobre o Ipiranga, um ano importante, um ano 2024, um ano centenário, e a gente vai falar bastante aí, principalmente do nosso planejamento para o ano 2024. Bom, eu brigo ali, perguntar, a palavra final é do presidente sempre, né? Mas qual foi o peso da opinião do executivo de futebol, que eu sei que o presidente deposita muita confiança no seu trabalho, para a manutenção, enfim, do técnico Testoni, que chegou, como eu disse, na fase, quem sabe, quase lá na finaleira do campeonato da Série C. Então, acho que o próprio trabalho do Testoni justifica, né, a manutenção dele. Né? Ele chegou num momento muito difícil, o Ipiranga estava brigando pelo rebaixamento, né? Claro que internamente a gente não... Contra o rebaixamento, então assim, a gente... teve muita dificuldade durante o campeonato, perdendo vários jogadores, né? E alguns negociados, mas acho que o grande problema foi realmente as lesões, né? A gente perdeu o Mossoró, que era um jogador importante, João Pedro, Lucas Lopes, Rubens, né?
vários jogadores que a gente depositava muita esperança. Então ele pegou quase um cenário de guerra, né? Um time totalmente desmontado e conseguiu fazer grandes jogos. A gente fez grandes enfrentamentos, né? A gente ganhou do Náutico muito bem, ganhou do Pouso Alegre muito bem. Os jogos fora, se não fosse a obrigação de ganhar, né, nós com certeza no mínimo empate nós buscaríamos. Contra o Remo a gente abriu o time no final, tomamos o gol aos 45. Contra o São Bernardo a gente abriu o time no final porque necessitava da vitória, tomamos um gol também, depois acho que nos acréscimos já. Então, tipo, o trabalho que ele fez por si só já validava a renovação, né? E fora isso, o dia a dia, eu acho que o Testoni já mostrou. Já tem um acesso da Série C para a Série B, já foi campeão do interior, acho que tem 4, 5 anos de carreira, já tem títulos, né, importantes, já tem conquistas importantes. Dentro do dia a dia ele entendeu todo o cenário do Ipiranga, eu digo de dificuldades e também de virtudes, né? Ele conseguiu potencializar algumas coisas que a gente tem de virtude e entender também o que o clube tem de dificuldades, né? De ser um clube do interior, de ter um pouco menos de investimentos. Então, para mim, desde o primeiro dia, quando o presidente me disse que eu ia ser mantido, se fosse eleito eu seria mantido, desde o primeiro dia eu já tinha dito que eu gostaria de continuar trabalhando com o Testoni, até porque historicamente toda a minha carreira eu mantive treinador. O Luizinho esteve conosco 2 anos praticamente, lá no Mato Grosso trabalhei 3 anos no Mato Grosso, 3 anos com o mesmo treinador, com o William de Matias. Então eu não acho que a gente tenha sempre que culpar uma pessoa, né, quando o resultado não vem. Então, eu acho que por si só o trabalho do Testoni validou a manutenção dele. Quando da vinda do Testoni ali, ainda na Série C, o nome foi você que sugeriu ou havia, digamos, já um conhecimento mais interno lá? Sim, a gente tinha trabalhado muito brevemente junto, né? Acho que 15 dias, 20 dias no Brasil de Pelotas. Na verdade, lá no Brasil eu não consegui trabalhar praticamente. Então, acho que muito brevemente eu já conhecia ele no dia a dia, mas pouco, né? Acho que umas 2, 3 semanas a gente acabou trabalhando junto. Era um treinador que a gente mantinha relacionamento, até na questão de troca de jogador, de informação de jogador, a gente já vinha conversando, mas a gente trouxe na mesa 5 nomes, né? Então foi uma decisão de toda a diretoria de futebol, né? Todo o departamento de futebol, validada pelo nosso presidente, pela nossa direção. Foi entrevistado alguns treinadores, tá? E dentro do perfil que a gente buscava naquele momento, o treinador conhecesse a Série C, que conhecesse o plantel do Ipiranga, que já tivesse acesso na competição, né, que tivesse dentro do nosso parâmetro e tivesse fome ainda. Eu acho que esse foi o fator determinante. O Testoni, nós ligamos para ele e ele fala, se acertar comigo, amanhã eu estou aí. Tipo, a vontade de estar aqui dentro do Ipiranga, eu acho que foi determinante para que a decisão da diretoria trazer o nome dele, que assim a gente levantou, assim como o nome dele, deu mais 4 ou 5 opções para a diretoria. Gerson Testoni, eu gostaria que o senhor fizesse uma espécie de uma apresentação. Eu sei que o senhor foi entrevistado inúmeras vezes pós-jogo, antes de jogos, mas geralmente as entrevistas, devido ao tempo, elas se restringiam ao jogo em si, né? Gostaria que o senhor falasse um pouco ao nosso público sobre como é que o senhor começou no futebol, de onde o senhor quais clubes o senhor já passou. Eu sou natural de Gaspar, Santa Catarina. Eu sou um ex-atleta, né? Onde eu fui atleta até 29 para 30 anos. Após isso, infelizmente, devido a uma lesão, encerrei minha carreira um pouco mais brevemente. E aí eu entrei na faculdade, né? Fiz a minha faculdade de Educação Física, hoje eu sou formado em bacharel. Comecei nas escolinhas de futebol, fiz o processo que, na minha visão, é o processo correto. Trabalhei na escolinha de futebol, trabalhei nas categorias de base e regimento. Depois fiz a transição para ser auxiliar técnico profissional, onde eu fui por 3, 4 anos, tanto no Atlético de Ibirama como no Brusque. E em 2019 eu tive a oportunidade de ser efetivado no Brusque Futebol Clube também, que por sinal foi o meu primeiro clube como atleta. E eu fui o primeiro atleta do Brusque Futebol Clube a ser negociado. E eu tive a minha primeira oportunidade no profissional como treinador. Até muitas pessoas acham que quando eu fiz a transição para treinador eu já comecei no Brusque, não foi. Foi uma coincidência ter tido a minha primeira oportunidade como atleta e também como treinador. E em 2019, já na minha primeira oportunidade, a gente pegou o clube numa situação muito difícil na Copa Santa Catarina, que estava em último lugar e a gente levou ao título. Aí em 2020 a gente já foi efetivado, né?
2020 a gente conseguiu levar o Brusque, depois de 28 anos, a uma final de estadual. E aí a gente teve o acesso de C para B. Em 2021 a gente fez o estadual, onde a gente chegou na semifinal também. Aí a gente participou da Série B, depois eu saí e fui para o Brasil de Pelotas, onde eu conheci um pouco o Farney. Brasil de Pelotas a gente foi campeão do interior ano passado, onde a gente perdeu a semifinal para o Ipiranga de Erechim aqui no Colosso, né? Um jogo bem disputado. E aí eu tive uma passagem pelo Joinville, pelo Altos, Camboriú, e aí eu fiz o meu acerto no Ipiranga de Erechim, onde que a gente está muito feliz nesse momento. Uhum. O senhor estava parado agora nesse último tempo ou como é que é? Não, eu estava... Antes de vir para cá? Eu comecei a Série C no Altos, né? Aí foi interrompido, eu estava no Camboriú, né? Onde já tinha recebido 2, 3 convites, e aí eu estava... Hoje eu moro em Balneário Camboriú, estava muito próximo de casa, recebi esse convite, estava disputando a Série D pelo Camboriú, onde eu recebi o convite do Ipiranga de Erechim, e a gente tomou a decisão de vir participar aqui do clube. O que o senhor já conhecia a respeito de Erechim, ou mais especificamente do próprio clube? O futebol a gente troca muita ideia, como o Farney falou, tanto como profissionalmente, como atletas, como comissão, como clube. Hoje em dia ninguém consegue esconder nada. Eu acho que é uma coisa assim que é muito importante, e, por exemplo, até a questão profissional de rendimento, a gente troca muita ideia como atleta, até, né, como a gente falou, como treinador. Então perfil, caráter, essas coisas são muito importantes no futebol, até para você conseguir dar andamento. O clube, o Ipiranga, a gente conhece de jogar contra, já joguei contra com o Brusque aqui, tive a oportunidade de jogar a Série C de 2020 aqui contra, joguei com o Brasil de Pelotas também algumas vezes ano passado. A gente sabe da organização do clube, principalmente, das pessoas que estão à frente. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. O futebol está muito difícil de trabalhar hoje em dia, por vários aspectos e componentes. Um deles é a organização, a questão financeira. Hoje tu tem muita dificuldade no futebol de receber em dia, de estar em dia. De ambição, de organização, de sequência de trabalho, que foi uma coisa pautada pelo Farney. É uma situação muito difícil hoje em dia para treinador ter sequência. É claro que a gente vive no meio, a gente já tem que estar preparado para isso, a gente está pronto para isso. Às vezes a sequência é interrompida sempre muito cedo, né? Como ele falou, às vezes a culpa maior sempre é do treinador. Mas é uma coisa também que me atraiu bastante, é essa questão de sequência de trabalho. Acho que é uma coisa que a gente procura muito. Por exemplo, dá exemplos, né? Quando acabou a Série C, eu tive algumas sondagens, algumas oportunidades de abrir negociações com outros clubes, mas a prioridade sempre foi o Ipiranga por esse fato. Um clube que está se organizando muito, que tem uma diretoria excelente, uma torcida, um estádio, né, uma cidade forte, onde que dá essa condições de trabalho que é muito importante profissional também. Então são aspectos que é muito importante hoje em dia. Então eu estou muito feliz, além de ser um ano centenário do clube, eu acho que é muito importante participar de um momento desse. Eu me sinto muito feliz pela oportunidade de participar desse ano centenário, e com certeza absoluta a gente está muito bem preparado para esse momento, e a gente vai trabalhar muito para a gente ir muito forte em busca dos resultados e objetivos no ano de 2024. Qual é a posição que você jogava? Eu jogava de lateral. Eu não lembro hoje. Eu ia falar assim, eu jogava de teimoso, mas não. Eu era lateral. Eu estava brincando com ele hoje mais cedo, que assim, jogador ruim a gente lembra, jogador bom a gente lembra, mas jogador mediano a gente não lembra, acaba não lembrando, né? Então eu estava brincando com ele hoje, que eu não lembrava dele. Mas os laterais aí, até onde eu entendo de futebol aí, os laterais hoje em dia são peças fundamentais, né? Laterais e beiradas, né? Às vezes tu tem que ser um volante, tem que saber se juntar ao meio campo ali e tal. Coberturas nem se fala, né? Antigamente se falava muito, o zagueiro fazia a cobertura do lateral, hoje o lateral também tem que fazer a cobertura. Tem que fechar. Isso são coisas que o técnico... O presidente teve há poucos dias aqui, ele falou aí que a tendência é que vai haver, né, uma diminuição da receita para o futebol em 2024. Ele falou aí em torno de, com o futebol, cerca de 400 mil, o futebol custaria todo, a manutenção, um pouco mais de 600 mil, enfim, né, para manter o pessoal aí e tal. E ele disse que
a tendência é que ocorra aí uma diminuição em torno de 100 mil reais. Então, a gente está trabalhando em cima disso, nas duas frentes, né? Uma entendendo a realidade do clube, porque assim, o que o Ipiranga tem de melhor? O Ipiranga tem credibilidade, né? O Ipiranga está sendo competitivo em todas as competições que entra por ter credibilidade. Então, hoje, o nosso dinheiro vale mais do que dinheiro de outros clubes. Porque, por exemplo, se um atleta recebe uma proposta do Ipiranga de 10 mil e recebe uma proposta de um time que não está pagando de 15, ele prefere vir para o Ipiranga, mesmo por 10 mil. Então, o nosso dinheiro vale um pouco mais. Isso é informação tua ou é... Não, isso é fato. Dedução, assim? Não, isso é fato, tá? Isso é fato porque quando a gente negocia com alguns clubes que não têm essa credibilidade, a gente consegue atrair os jogadores. O que aconteceu no mercado, para te entender o mercado? Tem dois dinheiros que são de fora do futebol. E isso está nos dificultando bastante. Eu só vou abrir a discussão para a gente poder chegar na tua pergunta. As SAFs, muitos clubes pequenos, eu estou falando de Hercílio, estou falando de Capital, lá de Brasília, eu estou falando de Maringá, de Cascavel, de Barra, que a gente tem uma dificuldade muito grande de disputar jogadores. Por quê? Porque eles injetaram muito dinheiro que não é do futebol, né? Injetaram dinheiro de pessoas terceirizadas que têm como objetivo o futebol como um negócio, né? De revelar jogadores, negociar, retornar esse dinheiro de outra forma. Então entrou muita grana nesses clubes, né? Então tem clubes aí pagando 35, 40 mil de salário, né? Clubes que eu estou falando de série D ou sem série, né? E tem a questão das ligas, né? A Libra e a Liga Forte já entraram com time de Série A, já entraram com time de Série B e já entraram com alguns times de Série C, colocando dinheiro grande também nesses clubes. Isso inflacionou o mercado. Então o mercado está extremamente inflacionado. Um jogador de aposta que, eu vou falar publicamente porque isso já foi se tornado público, né? A questão salarial é sempre uma coisa difícil de a gente falar publicamente, mas eu vou falar porque isso já foi falado anteriormente. Quando a gente trouxe o Lohan para cá, ele veio por 5 mil. O Eric ganhava 4, o Diego Porfírio ganhava 4,5. O Mateuzinho, que está no Goiás, né, que hoje está no Mirassol, foi para o Goiás negociado, 6 mil. O Diego Porfírio, 8. O Diego Porfírio, desculpa, o Falcão, 8. O PK, que foi negociado com o Cuiabá, Série A de brasileiro, 7 mil. Isso a gente não faz mais. Isso a gente não consegue mais. Porque um jogador de aposta, a gente está negociando um jogador do Maranhão, né, que aposta, ele tem ótimos números na temporada, artilheiro do Campeonato Maranhense, praticamente subiu para a Série C, né, teve na última rodada perdendo os pênaltis para o Ferroviário, 5 vezes a seleção da rodada, tem ótimos números, mas é uma aposta, jogava no Maranhão, Série D. Hoje, com menos de 15, 12, 15 mil reais, os caras não vêm para cá, e aposta. E nós temos um cenário que nós diminuímos a nossa receita. Então, como eu te disse, a gente está trabalhando em duas frentes. Uma delas é tentar atrair novos investimentos para dentro do Ipiranga. Tá? Isso o Diego Zig, que é o nosso gerente administrativo, sob o comando lá do Carminati, todo o departamento, né, de comercial do clube. Já fizemos algumas reuniões com o departamento de futebol. A ideia é melhorar a questão de receitas, buscar novas fontes de recursos, para tentar ampliar essa fonte, né? Até já nos liberaram um pouquinho a mais do que a gente já tinha acordado, mas a gente não pode ser irresponsável de tirar a credibilidade do Ipiranga, né? De fazer uma folha com jogadores que a gente quer trazer, ser competitivo dentro do campo, mas no final do ano faltar dinheiro e a gente tirar aquilo que o Ipiranga tem de mais forte dentro do mercado, que é a credibilidade. Então a gente está trabalhando em duas frentes, trabalhando dentro da receita do clube, buscando muitos jogadores, inclusive a gente não fechou com nenhum atleta já com contrato, tem alguns já palavrados, mas nenhum atleta está com contrato, novos, né? Novos atletas, né? Tem alguns atletas, uma base muito boa já que permaneceu de 2023, mas nenhum novo atleta, a gente já assinou o contrato. Pelo contrário, a gente está conversando, está tentando. Primeiro, a gente está tentando aqueles atletas que a gente considera com maior nível. Se não der, a gente vai para um nível um pouquinho inferior. E, em paralelo a isso, nós estamos buscando outras fontes de receita para ter um time mais competitivo possível na questão do centenário. A intenção é fazer, digamos, um time para o Gauchão e outro para a Série C, ou tentar emendar, digamos assim, fazer os contratos mais ou menos cheios? A gente tem que emendar hoje, assim, porque é muito difícil. Na verdade, se tu pegar os 2 anos que eu trabalhei aqui no clube, os 2 anos a gente arrancou muito bem, com um time muito competitivo. O grande problema é a reposição no meio do ano, porque os melhores jogadores estão com um contrato amarrado, e aí se tornam caros, né? E aí os jogadores que tu contrata no meio do ano são jogadores que são possibilidades de mercado, né? Não são jogadores aqueles que tu monitora, que tu cuida, que tu vai assistir jogo. A gente tem assistido muito jogo, desde Igrejinha e Gramadense, até ontem a gente foi assistir Chapecoense e ABC, né? A gente tem assistido muito jogo, conversado com muita gente, mas assim, tem todo um processo de construção para a contratação do jogador nesse período.
No meio do ano tu não consegue fazer isso. No meio do ano é a possibilidade de mercado. Aquele lá brigou com aquele clube que não recebeu, aquele lá foi mal naquele campeonato lá, então de repente a gente vai tentar recuperar aqui. Tipo, no meio do ano é muito difícil repor. Então, qual é a ideia nossa para que a gente não perca tantos jogadores? Tu sabe, né, que a realidade do Ipiranga era contratos com liberação de Série A e B. Então os jogadores tinham liberação de Série A e B, vinham jogar pela vitrine. Depois a gente fez uma multa de 500 mil para esse ano, né? A gente fez 1.600.000 e pouco, porque 500 mil é o limite, né? A gente acaba negociando um pouquinho menos e ainda tem percentuais, que é do atleta, do empresário, então a gente acabou diminuindo um pouco, mas a gente fez 1.600.000 em negociação esse ano de atletas e ano que vem a gente ampliou as multas, ou está tentando ampliar a multa desses novos contratos para 1,5 milhão. Então, claro que 30% é do empresário, às vezes tem uns 10% do atleta, o clube tem em torno de 60%, 70%. Digamos, esses contratos tem que haver uma concordância, digamos, entre... já vou botar 3 partes, o atleta, o clube, o atleta e o empresário. Exatamente. Digamos assim, olha, uma coisa é tu botar 500 mil, outra coisa é tu botar 1,5 milhão. Exatamente, tem que ter um convencimento, aí o atleta quer receber mais para aumentar a multa, é complicado, assim, mas tem sim, alguns atletas a gente não consegue, alguns casos são especiais, né? Eu tenho um atleta que a gente está negociando, que a gente está praticamente ganhando do outro clube exatamente pelo valor da multa ser menor, né? Que é um atleta que foi muito bem na Série D, que tem proposta de Série B, mas a Série B ainda está fervendo, então tipo, os times de Série B ainda não estão montando plantel, né? Porque ainda estão jogando. Ainda estão brigando por rebaixamento, por classificação para a Série A e tal, então ainda não estão montando plantel. E esse jogador tem possibilidade de Série B. Então o outro clube de Série C está pedindo uma multa muito alta, o cara está querendo vir para o Ipiranga, porque aqui no Ipiranga vai ser mais fácil. Pode ser uma faca de 2 gumes aí, né? Mas digamos, também eu posso perder o jogador. Não, eu sei, aí que está. Não adianta eles botarem a minha multa lá de 1,5 milhão, pô, vou ganhar tanto, o empresário vai ganhar tanto, agora daqui a um pouco vai faltar interessados em pagar. Exato. Assim, com a multa alta a gente pode escolher se a gente quer ou não negociar. Por exemplo, o Eric tinha uma multa alta, a gente segurou até o final. E pode ser negociado depois? Depois a gente negociou. Na verdade, a multa do Eric, o Eric abriu mão dos 40% dele, a gente vendeu os nossos 60% que a gente tinha do Eric, e aí reduziu consideravelmente esse valor. Então, e aí o Eric ficou com um percentual dele no Juventude. Então, tipo, isso é negociável depois. Tá. Bom, mas tu já está sabendo, então, que vai haver, digamos, a tendência é haver uma... Não, já foi nos passados, a gente está bem ciente. Uma redução, eu me lembro que tu passou o ano passado, não, no começo desse ano, acho, você disse que o nosso orçamento é de X, mas eu vou convencer o presidente a botar mais 100 mil. Na verdade a gente consegue aumentar, a gente não pode ser irresponsável, né? Então a gente consegue, como é que a gente conseguiu aumentar esses 100 mil? A gente aumentou 100 mil esse ano, com concordância da diretoria, do presidente, tudo. Por que a gente aumentou 100 mil? A gente aumentou 100 mil porque a gente passou uma fase a mais da Copa do Brasil que não estava prevista. Uhum. A primeira é obrigação, tá? A primeira fase da Copa do Brasil é obrigação para nos pagar, para ter a manutenção, a saúde financeira do clube. A segunda fase da Copa do Brasil é investimento, a gente consegue investir, né, com a segunda fase da Copa do Brasil. E mais do que isso, a negociação de jogadores estava prevista no planejamento orçamentário do clube em 200 mil, em torno de 200 mil. E a gente fez 1.600.000. Então, o próprio dinheiro que o futebol gerou nos permitiu que a gente fizesse um investimento melhor é relativo, porque a gente não conquistou o objetivo, mas maior nessa temporada. Uhum. O Ipiranga foi, de certa forma, beneficiado e vitimado por fazer excelentes participações nesses 2, 3 últimos anos no Campeonato Gaúcho. Aí, né, aí muda de série, foi para a Série C e de repente revelou alguns jogadores, né, eles se revelaram, enfim, né, e atraíram interessados, e o Ipiranga acabou tendo que se reinventar. A gente tem que usar isso a nosso favor também, né? Porque hoje, quando eu estou brigando com um jogador, ontem, por exemplo, o jogador do ABC ontem, exatamente, que a gente gostou, exatamente falei isso hoje. Aqui saiu o jogador para Cuiabá, para Grêmio, para Vasco, para Bahia, para Curitiba, né? Para times de ponta, né? O Mateuzinho no Vitória hoje, a gente negociou 8 atletas, né? Nesse período aí de 1 ano e meio, que para clube do interior eu acho que deve ser o maior.
que não é o objetivo. Isso a gente quer deixar claro para o torcedor. A gente não negocia porque a gente quer, ou porque está dentro do planejamento, ou porque a diretoria está nos pedindo. A gente negocia porque as multas eram mais baixas e os times viram que os jogadores renderam aqui e vieram e nos pagaram. Inclusive eu presenciei, eu estava junto, quando o Vitória comprou o Mateuzinho, eles depositaram o dinheiro para o presidente não, me manda a tua conta de volta que eu vou devolver esse dinheiro, eu não quero. Os caras pagaram a multa integral na conta do clube, e o presidente, eu vou te devolver o dinheiro. E aí o Mateuzinho, não, os caras pagaram a multa, eu quero lá jogar uma Série B, eu quero sair. Tipo, foi vontade do jogador sair. Mas a ideia do Ipiranga não é negociar, não é ganhar dinheiro com isso, pelo contrário. O dinheiro que a gente faz nisso ajudou muito. Acho que o clube esse ano, a diretoria não teve que tirar do bolso, como faz, né, praticamente todos os anos. Esse ano acho que o clube conseguiu ficar no azul, conseguiu pagar algumas contas também alguns débitos que tinha do passado. Foi importante para a saúde financeira do clube, para a manutenção do clube para frente, mas não é algo que a direção peça, não é algo que eu entendo que seja o ideal. Pelo contrário, eu acho que é importante ter um recurso extra, mas eu acho que esse recurso extra tem que ser feito em 1 ou 2 jogadores, né? O Fernando Carvalho sempre dizia isso, que o Inter precisava vender um jogador por ano. Então eu digo que o Ipiranga precisa vender um jogador por ano. O Ipiranga não pode perder 5 jogadores no ano, né? Mas um jogador por ano eu acho necessário até para poder ter um investimento maior dentro do futebol. Na verdade, até essas colocações do Farney, até com a sua pergunta da questão do contrato, às vezes é um processo de convencimento ao atleta. Como o nosso orçamento está sendo colocado aqui, tem muitos clubes, como o Farney citou, até propriamente no gauchão, equipes que jogam às vezes só 3 meses, 4 meses, tem um investimento às vezes maior que a nossa, que é de 1 ano, né? Eu digo mensal. Porque aposta tudo no estadual, só tem a competição estadual, né? Então a gente tem algumas estratégias, principalmente para nós atacar esse mercado, esses atletas. E o que ele colocou, que a gente negociou alguns atletas ano passado, é para o atleta ver que o Ipiranga hoje tem uma visibilidade importante. Então, às vezes, é uma forma de atrair o atleta. O contrato, às vezes, se tu chegar para o atleta, nós estamos disputando, vamos dar um exemplo com algum atleta que vai jogar uma competição, a equipe só vai jogar o estadual. Nós vamos jogar o ano todo, porque nós temos o estadual, Copa do Brasil e Série C. Então tu oferece, às vezes, um valor menor para o cara mensal, mas um contrato maior. E isso é um atrativo para o atleta, é uma forma que a gente tem para ganhar essa concorrência, né? Porque a gente tem que ter esses planos estratégicos, principalmente, aí como eu falei, a organização do clube, a visibilidade do clube, um clube que paga extremamente, né, em dia, que é uma coisa importante hoje no futebol, que tem essa visibilidade hoje. Hoje a camisa do Ipiranga é uma camisa pesada no estado, no Brasil, né? Vamos hoje, agora, esse ano, para a 10ª Série C seguida, né? Isso é uma coisa importante também. No gauchão, 2 últimos gauchão, o clube chegou numa final e numa semifinal, né? E com todos esses atrativos é uma forma que a gente tem, que o Farney tem, principalmente o Farney, que faz esse processo de atacar o mercado, de fazer o convencimento, principalmente, para às vezes o atleta abrir um pouquinho mão do valor mensal, mas optar por uma coisa mais segura, mais atrativa. Agora, o Campeonato Gaúcho, salvo exceções aí, digamos, dura 2 a 3 meses no máximo, né? Digamos, eu sou um atleta, vou lá, firmo um contrato, vou jogar 2, 3 meses, vou receber, quem sabe, uma proposta melhor, mais alta, né? Não pode ser feito, digamos, olha, tudo bem, hoje tu vai jogar lá no time X do gauchão, vai ganhar aquilo que tu quer, agora depois tu vem para cá, sei lá. Pode ser feito, pode. Sim, só que nós temos um grande risco, né? Como eu te falei, a Copa do Brasil é em fevereiro. E essa é Tu não pode entrar com um time muito fraco. Se eu entrar com um time no início, pode ser feito, tá? A gente pode ter alguns jogadores vinculados a outro clube e depois que vai nos reforçar na Série C. Até a gente tem conversado com alguns. Só que o grande problema disso é exatamente isso. Nós temos a Copa do Brasil em fevereiro. Se a gente perde a primeira fase da Copa do Brasil, e que esse ano a gente teve uma dificuldade do caramba, contra o São Francisco do Acre, que era um time que ninguém conhecia, né? A gente teve uma dificuldade muito grande, a gente ganhou. Tu vai lembrar que nós empatamos o jogo aos 40 do segundo tempo, um gol do Bruno Bai numa cabeçada aleatória, né? A gente teve muita dificuldade. Então a gente tem que entrar com um time muito forte, porque sabe que esse dinheiro é fundamental para a saúde financeira do clube. Eu ouvi ou li que o senhor iria ter uma reunião não sei se o senhor iria junto com os departamentos de futebol do Grêmio e do Inter, né, para saber possibilidades, enfim, sair essas... Tive semana passada, na verdade, não só com o Grêmio, com o Inter, eu tive presencial, né, a gente foi a Porto Alegre,
Passei assim, primeiro, quando eu vim para cá, eu voltei encantado, até falei para o presidente isso numa reunião de diretoria, com a receptividade que o Ipiranga tem. Normalmente, quando nós íamos no Inter e no Grêmio, a gente ia para pedir migalha e eles num pedestal aqui em cima e a gente aqui embaixo, né, o que tu consegue para mim, né, olhando para cima sempre. Hoje a gente chegou no Grêmio e no Inter num patamar que a gente troca ideia. Isso está muito bacana, sabe? O Grêmio e o Inter querem entender o que o Ipiranga está fazendo também para revelar tantos jogadores, para ter tanta competitividade dentro das competições. E isso está muito bacana, sabe? No Grêmio a gente ficou mais de uma hora, né? Eu tive a companhia do Dalprá, o Antoninho, né? Que me acompanhou, que é um diretor histórico aqui do clube, nos dois clubes, né? Inclusive na federação, fui fazer uma visita também na federação, aproveitei a estadia em Porto Alegre. No Grêmio nos deram algumas possibilidades, a gente sabe que o que deu certo aqui foi jogadores que são da dupla Grenal, mas que já sofreram em outros clubes, né? Jogadores diretos da dupla Grenal aqui, nós tivemos muita dificuldade de adaptação, né? Os jogadores às vezes acham que estão fazendo um favor, tá no Ipiranga, então nenhum é muito porque o Vitinho nos entregou, mas a grande maioria deles não nos entregaram, né? O Inter já apresentou nomes mais prontos, a possibilidade de negócio mais pronto, claro que depende muito, né, de como eles vão terminar o ano. Agora com a eliminação da Libertadores facilita um pouco dos empréstimos, porque eles já vão começar o gauchão com o time principal, né, facilita um pouco o empréstimo, mas a gente está indo Goiás, Atlético Paranaense, Curitiba, Avaí, muito no Avaí, Tombense, Botafogo do Rio, a gente está fazendo muito. Nesses contatos todos não significa necessariamente que o Ipiranga vai buscar, digamos, os jogadores desses clubes. Há uma troca de ideias, e, digamos, olha, Farney, tem um jogador, tem um meia, ponta de lança, assim, assado lá, no céu, que para nós não vai ser não sei o quê, mas eu acho que para uma Série C ia cair muito bem. Eles também devem ter, obviamente que devem ter. Eu tenho falado com o Testoni, até a gente está com uma rede muito bacana de contatos, sabe? O Ipiranga nos entregou isso. Cristiano Dresch do Cuiabá, o Marquinhos do Cruzeiro, o Giovanni da Lavalle do Avaí, o David do Inter, o Luiz Wagner do Grêmio, o André Mazuco e o Alessandro do Botafogo. A gente está com uma rede de contatos muito bacana de troca de informação. E aí é troca de informação mesmo, porque às vezes eles perguntam e às vezes, tipo, não é só o Ipiranga pedindo, porque também aí começa a encher o saco, né? Pô, esses caras querem isso. Não, é uma troca de informação, eles também perguntam muitos jogadores de base, nós, de alguns jogadores que vêm se destacando aqui. Então acaba sendo uma troca sadia, né? Isso sim a gente faz. Não só de questão de jogadores. No Grêmio, por exemplo, a reunião com o Luiz Wagner foi muito gratificante na questão de relacionamento. Eu falei para ele que eu tenho uma dificuldade, às vezes, em comunicação com o departamento médico, comissão técnica, tá no dia a dia e tal. E ele fala, eu resolvo isso fazendo uma reunião diária. Todo dia. Então, tipo, teve algumas questões também práticas, né? Por exemplo, nós estamos com um software de análise de mercado, né, que a gente consegue concentrar todos os jogadores, que a gente praticamente fez uma cópia ali do que o Botafogo faz, de trazer todas as informações, todos os bancos de dados, as bases, sistemas, para um software só. A gente fez isso, que o Botafogo faz. E também usou o questionário que o Avaí faz, que a gente entendeu que era o melhor questionário, para poder avaliar o jogador internamente. Então, tipo, a gente vai adaptando para a nossa realidade aquilo que a gente vê de bom em outros clubes. Tem muito mais coisas do que só jogadores, né? A gente acaba trazendo muita coisa para a gestão mesmo do clube. Eu acho que essa coisa existe mesmo, porque eu vou dar uma opinião pessoal minha, e não estou falando em cima do acontecido já. Quando eu vi o Botafogo jogar aqui, né, sozinho, sentado lá em cima e tal, eu disse, esse time no Brasileirão vai longe, né? Mas quando ninguém falava só, não estou querendo aparecer, eu achei assim um time assim muito unido, fisicamente muito forte, com muita velocidade, sem espaço para tu jogar. Aliás, a certa técnica, nem um medalhão, jogadores desconhecidos, assim, bem treinado, né, e com uma ambição muito, um goleiro excelente e tal. Eu disse, pô, esse time aí vai incomodar, ninguém está falando e vai incomodar. Não sei se vai conseguir levar adiante, porque sofreu agora baixas aí, né, e faz parte, mas acabei, assim, eu acho que isso tudo foi resultado dessa conjugação, né, de pesquisa.
Sim, ó, na verdade eles foram muito felizes. Tem SAF que dá certo e tem SAF que não dá certo. Tá? Eles foram muito felizes que eles contrataram o cara que é o cara da análise de mercado, que é o Alessandro Brito. Montou os Atlético Paranaense que chegaram, montou o Atlético Mineiro que chegou, que foi campeão de tudo. Ele é um cara excepcional, ele tem um olho que ele sai do comum, né? O Botafogo não tem jogadores de medalhão como tu colocou. Ele tem um olho, ele vai lá e ele tem a hold também, né? São 4 clubes, né? Então, tipo, eles conseguem analisar o mundo inteiro, né? Eles conseguem ter um banco de dados de jogadores do mundo inteiro, né? São 4 clubes que são da mesma empresa, né? Do John Testa. Mas muita organização dentro do processo, e eles contrataram o André Mazzucco, que não é um cara tão vitorioso, que já tinha caído com o Bahia, com o Curitiba, mas que é um cara que todo mundo reconhece dentro do futebol como um cara que arruma os processos. Comunicação interna, como chega o jogador, deixa um ambiente leve, né, consegue tratar bem o jogador, trazer a família para próximo, né, consegue fazer o cara render o máximo, né. Então eles juntaram um cara que consegue tirar o máximo do jogador, eu estou falando fora até da questão da comissão técnica, em termos de gestão mesmo. Ele consegue dar todo o suporte para o jogador fora, de área de saúde, nutrição e tal, e um cara que conhece muito de mercado, né. Então eles fizeram realmente um trabalho fantástico. Eu saí de lá do estádio aquele dia de olha, pode não ser campeão, pode não ganhar todos os seus jogos, ou a maioria, mas é um time chato de jogar contra e difícil de ser batido. Me pareceu ser um time muito forte, assim, fisicamente. E eu vou te confessar assim, cara. Isso quando foi o segundo jogo. O presidente acho que já deve ter falado isso, né? Aqui, mas assim, a gente, quando pegou o Botafogo, a gente comemorou. Eu sei. Porque o Botafogo vinha mal no Carioca, né? E hoje o Bragantino, que a gente eliminou, né, na Copa do Brasil, é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. O Bragantino veio pisando em salto desse tamanho. E era mais forte do que agora, porque tinha o Arthur ainda, né, que está no Palmeiras. Então nós eliminamos o Bragantino, que era um time forte, e depois comemoramos que pegamos o Botafogo, que é o líder do Brasileiro. Né? O Botafogo quase tinha perdido para o Sergipe, né? O Botafogo teve muita dificuldade. Deu uma polêmica da arbitragem lá. Eles tinham uma questão tática, Gerson, que eles não pressionavam tanto o portador da bola e marcavam em linha alta. Então nós pensamos assim, com o Eric, com esses caras, a gente vai meter essa longa, o Lohan tem essa qualidade, né, de essa bola longa, nós vamos puxar o centroavante para sair da área, tanto que a gente tirou o Bahia do jogo, puxar o centroavante para sair da área e fazer o facão, para atacar a profundidade, porque eles fazem a linha muito alta, mas a defesa era rápida pra caramba. Assim, jogadores digamos assim, de pernas longas, né? Hoje é uma coisa que a gente uma imposição assim física. Vem batendo muito no futebol, que é a questão da potência, da força. Da força e acima de tudo, digamos assim, aquele negócio, sabendo que não estava nos holofotes, que era Flamengo, Fluminense, aquela coisa toda, né? E também, assim, a questão me parece muita ambição. Né? Os caras precisavam... A maioria não tem um nome dentro do Brasil precisavam ainda, né? Provar. Eu avaliei, não sei se eu errei muito, mas um time que me impressionou na Série C, dos jogos que eu vi, o time que mais me impressionou aqui, que eu achei que ia chegar, eu acho que não vai chegar, foi o Operário. Foi o que mais me impressionou também. Estamos com o olho parecido. Para mim, o melhor time também, tecnicamente. Um time assim, muito com o perfil botafoguense, meio assim. Né? Assim, qualidade, sem se complicar com a bola, saída de bola, com força, alto. O que primeiro subiu foi o Brusque, nós atropelamos, né? Foi 2-0 e ficou barato. Está praticamente subindo, nós temos 5-0 neles aqui, praticamente. Muito bem, nós vamos fazer o nosso único intervalo do programa de hoje, que recebe com muito prazer aqui o Farney Coelho, que é o executivo de futebol do Ipiranga Futebol Clube, e o Gerson Testoni, que é o técnico do Ipiranga Futebol Clube também. Nós já voltamos. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
bem, nós estamos de volta, então, hoje recebendo aqui duas pessoas importantíssimas no vestiário e dentro do campo, e, por que não, também fora de campo, em todas as coisas que dizem respeito ao grupo que o Ipiranga vai montar para 2024, que é o executivo de futebol, o Farney, e o técnico de futebol, Testoni. Vamos falar um pouquinho sobre o Testoni. Assim, o senhor pegou um trabalho em andamento, um time em andamento, com dificuldades. Agora o senhor já conhece um pouco mais aí o clube, enfim, alguns atletas. Gostaria de falar um pouquinho sobre as características, né, do senhor como treinador de futebol. Esse processo aqui é importante, né? Por isso que a gente até antecipou a nossa vinda a Erechim, para conduzir pessoalmente junto com o Farney, com o analista, né? Principalmente nessa formação de elenco, é importante, eu acho que é essencial. E a gente está procurando dentro do mercado, né? Principalmente as características em cima do modelo, do DNA do clube também, que é uma coisa que a gente vem pautando todos os dias. De repente, aumentar um pouquinho a estatura, mas não perder a questão de construção, uma forma de jogar que o Ipiranga vem fazendo nos últimos anos, que é uma ideia nossa também e é do clube também. Sobre o meu trabalho, eu sempre procuro colocar nas minhas entrevistas que eu procuro trabalhar em cima dos momentos do jogo e das dificuldades do jogo, né? Então, dentro das sessões de treinamentos, isso faz parte do planejamento, principalmente em questão de comportamento, de parte tática, técnica, a gente conduziu a equipe às dificuldades. Por exemplo, se tiver uma escolha, claro que eu quero propor o jogo sempre, ter construção sempre, né, tentar ficar com a bola a maior parte do tempo do jogo, mas em alguns momentos, em algumas situações, isso não acontece também. Então a gente tem que estar preparado para se organizar defensivamente também, de transitar. Então, como eu falei, eu acho que dentro das sessões de treinamento a gente procura preparar bem a equipe para a adversidade que o jogo apresentar, que o dia apresentar, porque o futebol, quem está dentro do processo, a gente sabe da dificuldade. Isso depende de alguns componentes, né, psicológico, do dia do atleta, às vezes se ele dormiu bem ou não dormiu bem. Então são fatores que a gente tem que ter muito cuidado. E como eu falei, acho que a gente tem que estar sempre preparado. É igual a gente vê hoje, né? Hoje o nosso treinador da seleção brasileira é o Fernando Diniz, do Fluminense. Se tu olhar o Fluminense, ele se imagina que ele não trabalha defensivamente, mas pode ter certeza que ele trabalha muito também a organização defensiva. Até isso eu peguei de uma entrevista dele. Principalmente daqui a pouco ele perde um jogador como ele perdeu no primeiro jogo contra o Inter, né, lá no Maracanã. Tu jogar um jogo com a maior parte do tempo, uma inferioridade numérica, tu tem que ter um sistema defensivo bem organizado. E aí, como eu coloquei, eu pautei, acho que além da situação de se defender, tu também tem que fazer a situação de transitar. E para isso tu tem que colocar dentro do dia a dia, dos treinamentos, para o atleta estar bem preparado e na hora que precisar executar, ele está preparado para fazer isso. O Ipiranga teve mais recentemente aí alguns técnicos, né, e não foram tantos, né, mas especificamente dois que se notabilizaram, assim, deixaram as suas marcas por modelos diferentes, por modelos de jogo distintos. Um priorizando bastante o sistema defensivo, não deixando de atacar, mas priorizando, estou falando, e outro dando uma prioridade muito grande em tentar ganhar as partidas, e não que ele não tivesse as suas preocupações lá atrás, mas nem sempre isso é possível. O seu modelo de jogo, digamos, o senhor tem um modelo de jogo, certo? Eu procuro nas minhas equipes trabalhar com equilíbrio. A gente chama, né? Uma palavra que eu uso muito dentro do dia a dia, do processo. Claro que todos os jogos você entra para ganhar, né? Eu sei, independendo da estratégia. Às vezes tu vai fazer uma estratégia, de repente jogar fora, principalmente, por exemplo, vamos dar um exemplo, a Série C. A Série C é uma competição muito difícil porque, além de tudo, tem as logísticas, né? A nossa viagem para jogar contra o Floresta e Fortaleza, nós levamos 22 horas para chegar em Fortaleza, por causa da questão do voo que não saiu, que não decolou, mas, enfim, então tem várias outras situações, outros componentes que dificultam. Depende do dia, depende do adversário, a estratégia que tu vai utilizar, né? Agora, algumas coisas, por exemplo, que a gente não abre mão, a partir do momento que você está com a posse de bola, de ter construção, de dar liberdade para o atleta jogar, de ser ofensivo. Uma coisa que a gente trabalha
desde os primeiros dias de pré-temporada, que eu costumo, na minha metodologia de trabalho, todos os trabalhos sempre com bola. O preparador físico faz o trabalho de força, academia principalmente. Quem é que está na preparação física? Né? Edson Belo. Que já estava no ano passado? Chegou junto comigo. Chegou junto comigo. Então ele faz esse trabalho de força, mas o restante é com bola, porque desde o início do trabalho, independente se for 3 contra 3, 4 contra 4, mini campo, que a gente começa com os mini jogos, com o campo fechado, para depois abrir o campo, que a gente abre o campo, né, que é mais a simulação de jogo, a gente conduzir alguns comportamentos que a gente utiliza, que é a reação pós-perda, né, de marcar, pressionar alto. Tem alguns momentos que a gente vai baixar um pouco as linhas, né, a gente separa o futebol com alguns setores, alguns corredores, alguma zona de pressão, baixa, média e alta. Então são coisas que, dependendo do jogo, do adversário, a gente vai colocando em prática. Agora, como eu coloquei, né, eu acho que a gente tem que fazer isso nas sessões de treinamentos para mostrar para o atleta está preparado, que na hora de precisar executar uma estratégia, eles estão adaptados a isso. O levantamento de nomes normalmente parte do executivo, normalmente, né, mas isso não quer dizer que está fechado aos demais. O senhor costuma indicar nomes ou pretende participar desse processo todo? Com certeza. Né? Eu acho que depois, se o Farney quiser completar a situação, como que faz para entrar os nomes no Ipiranga. Agora a gente tem, né, uma regra que é o clube que tem, que qualquer nome que for colocado, pode ser o Farney, pode ser o Testoni, pode ser o presidente Adilson, vai ter que passar por uma avaliação, né, e uma aprovação de todos também, porque independente de quem coloca o nome, às vezes um diretor, né, dependendo de quem coloca o nome tem que ser aprovado por todos, né, por unanimidade. Aí com isso a gente vai para o outro processo, que é a situação de negociação, de contrato, de valores, mas qualquer um tem essa situação de colocar, quem está participando do processo. Nós temos os 2 analistas também, né, que é o Robson, que é o principal, e o Carlos, que é o auxiliar, Farney, eu, presidente, diretoria. Então qualquer um tem essa liberdade, independente de quem colocar o nome, ele tem que ter a aprovação, unanimidade para entrar esse nome. O gauchão tem essas características. Pode falar antes, o senhor ia falar. Não, só para completar, a gente não tem muita essa vaidade dentro do Ipiranga de quem indica o nome. Tem que passar pelo processo. Né? A gente entra ali, por exemplo, nosso sistema hoje até usa um pouco da inteligência artificial. A gente tem um jogador lá como padrão. A gente quer trazer o Casemiro, da seleção brasileira, para o Ipiranga. Então a gente consegue jogar as características do Casemiro dentro da realidade de Série C, com característica parecida, e jogar no sistema. Esse sistema nos apresenta 5, 6 nomes com as mesmas características do Casemiro, que às vezes são jogadores que a gente nem monitora. Então o próprio sistema também indica alguns nomes para a gente. Essa grande base de dados, claro, são 3 filtros, né? A grande base de dados tem 15 mil atletas que a gente buscou do All Scout, né? Que é mais ou menos o processo que o Botafogo faz, né? São 15 mil atletas. Esses 15 mil atletas, a gente tem alguns 400, mais ou menos, que a gente entende que está em monitoramento, que a gente consegue avaliar. E depois, através de um software? Isso, que a gente desenvolveu no próprio clube. Que o Ipiranga tem hoje. Isso. Recém-lançado, tá? Faz isso coisa de um mês. Antes a gente trabalhava só com um banco de dados nosso, que era ainda uma planilha de Excel. Né? Agora a gente já trouxe para um software. Né? Então, desses 15 mil atletas, a gente seleciona aí uns 400 e poucos que a gente monitora, que a gente acompanha, que a gente vê o dia a dia. Praticamente passa o dia todo lá vendo os jogadores. E depois filtra para os jogadores aprovados pela diretoria, por todo esse crivo, né, dos 4 ali, da diretoria, da comissão técnica, do departamento de futebol e desse pessoal da análise, que são os jogadores que a gente vai abrir negociação. Então tem 3 crivos, né, para chegar. Então não interessa. O Odi daqui a pouco está vendo o jogo na TV lá, e exatamente por isso que a gente criou esse processo. Está vendo o jogo na TV lá, mas tem um jogador lá que é interessante. Tia, não tem problema, vamos botar aqui, né? Botamos aqui e a gente faz todo o processo. Então eu acho que isso é importante. Vai errar. O responsável da contratação é o executivo, mas tem um processo claro de justificativa da contratação daquele nome. Tem adaptação, uma série de Exatamente. coisas. Claro que o jogador mais interessante é a qualidade, aquele que sabe jogar. Mas eu gostaria de um outro ponto importante hoje em dia, que vale em todas as profissões, que é a questão da entrega, que é a questão da ambição, que é a questão da disciplina. Né? E que uma coisa que eu já coloquei para o próprio Farney, eu não acredito em time vencedor que possa chegar em algum lugar sem que ele tenha 1 ou 2 lideranças fortes dentro do gramado, porque depois que o árbitro apita, o jogador está tão concentrado no adversário, na bola e tal, que ele pode ouvir o que o técnico diz e tal, mas ele não vai dar preferência porque o técnico está gritando lá e a bola vindo, né? Aí parte muito do próprio atleta.
Isso são componentes que a gente faz na avaliação, né? A gente começa desde as características em cima do nosso modelo de jogo. Por exemplo, como a gente falou, a gente tem uma ideia de jogo, modelo, o DNA do Ipiranga sempre foi uma equipe ofensiva, uma equipe de construção, que gosta da bola. E dentro disso a gente vai buscando as características de força, de altura, de velocidade. Claro que cada posição, né, dentro do campo é uma característica diferente. Uma coisa que a gente olha bastante, agora nós estamos olhando, até a gente conversa muito, essa questão de liderança. A gente passou um pouquinho de dificuldade no último ano, né, nesse ano, né, Fábio? Então tem alguns atletas que a gente está tentando trazer com essa liderança também interna de vestiário. Eu acho que ela é importante, como você falou, não é só o treinador, às vezes dentro do campo o líder passar uma confiança para o atleta, ou daqui a pouco dar uma cobrada mais forte no atleta também. Tem a questão anêmica também, né, que é uma coisa importante. Eu acho que isso hoje em dia no futebol ela é importantíssima. Então são tudo características que a gente procura dentro da formatação da equipe, dentro das características, colocar essas situações que eu acho que tu colocou muito bem, ela é muito importante. E a gente está buscando essas peças, né? De liderança, a questão anêmica, a questão de potência, de força, às vezes de um pouquinho de estatura. A gente sentiu que o nosso último time, né, até com a minha chegada eu comentava com o Farney, era a estatura um pouquinho mais baixa, a gente tinha um pouquinho de dificuldade, principalmente em bola aérea, que é uma coisa que a gente está tentando melhorar, a primeira e segunda bola também. E claro que com isso tem toda a questão do mercado e concorrência, mas a gente procura ter uma direção, como ele falou, às vezes a gente coloca o nome, a gente vai em cima de todos esses aspectos e todo mundo dá a sua opinião, então é um critério assim bem rigoroso para principalmente a entrada de um atleta no clube. Desculpa, só para completar o texto. Algumas questões extra-campo eu acho que melhorou. Tu acompanha o Ipiranga, né, muito mais do que a gente, né, eu estou há 2 anos em Erechim, mas o Ipiranga não tem, salvo raros problemas, alguns problemas tem, de jogador na noite, de jogador que está quebrando em apartamento, são muito raros, porque quando acontece a gente já multa na hora. E quando acontecer, torcedor, o pessoal do condomínio e tal, pode ir lá nos ligar, porque com certeza a gente não passa pano. Tá? A gente está multado, então a gente diminui muito, quase zerou esses problemas de jogador na noite, de bebedeira. Só que normalmente esse jogador da noite, de bebedeira, de festa, são os jogadores mais sanguíneos, são aquele que vive mais intensamente, que também transmite. Eu não acredito em 2 atores, né? O que o cara é fora do campo, o cara é dentro do campo. Esse jogador que é mais sanguíneo, que é mais vibrante, normalmente dentro do campo também é. Então daqui a pouco a gente vai ter que buscar um equilíbrio maior na questão da montagem do plantel para ter esse jogador mais sanguíneo também dentro do campo. Mas quando as coisas não dão certo, né? É o que atrapalha. Conhecendo o torcedor como eu conheço, né? Eu estou pagando a mensalidade, eu pago o ingresso, eu venho e eu fiquei sabendo que o Odi viram ele não sei aonde e tal. Isso a gente praticamente não teve, isso né? Eu sei, isso, né? Mas aí ele o cara pode ter batido um pênalti muito bem, deu no pau e saiu. Isso aí é porque o cara estava lá. Exatamente. Entendeu? Não tem nada a ver, né? Enfim, teríamos tanta coisa para conversar hoje aqui. Vocês começam a trabalhar quando mesmo, antes que termine? A ideia até foi o pedido da comissão técnica, antecipar um pouco a pré-temporada. A ideia é que dia 20 de novembro. Dia 20 de novembro. Dia 20 de novembro. A gente sempre se apresentou aí dia 10 de dezembro, às vezes dia 1º de dezembro. Esse ano a gente vai antecipar um pouquinho até para poder fazer melhor os testes físicos, né? A gente sofreu muito com questão de lesão. Então a gente quer poder fazer um crivo maior nesses atletas, né, dessas avaliações melhores. Os jogadores de base vão ter chance mesmo? A gente tem 6 jogadores apostas, tá? Apostas, não necessariamente são da base. O Vance e o Rosseto, por exemplo, não são da base, mas tem 6 jogadores apostas que já estão integrados, e inclusive jogaram o último jogo, 4 deles, né? Jogaram o último jogo, o Joha, o Dudu, né? Entraram no último jogo. Então tem sim, talvez não tenha mais espaço agora para subir mais alguns jogadores nesse primeiro momento, né? A gente vai deixar mais para o meio do ano. Mas tem 6 jogadores jovens que fazem parte do elenco profissional. Quando o senhor retornar lá de Camboriú, o senhor vai vir de carro sozinho ou já vai vir com alguém já de calção e meia? Não, vem sozinho. Não, vem sozinho. Sozinho. Gerson Testoni, muito obrigado por atender o nosso convite aqui. Te desejo, acima de tudo, que tu continue exercendo com responsabilidade, né, e competência o teu trabalho, e que, acima de tudo, a sorte te acompanha, porque tem certas profissões que é preciso também contar, nem tudo depende da gente. Perfeito. Primeiramente, agradecer o convite, muito obrigado.
Precisando, a gente sempre está à disposição. E deixar um recado aí para o nosso torcedor, né? Que a gente sabe da responsabilidade do ano centenário, das competições que a gente tem pela frente. Mas é uma coisa que eu costumo sempre falar, né? Principalmente internamente, que a gente está muito preparado para esse momento, a gente tem muita convicção. Apesar da gente estar no início de carreira, ser um jovem treinador, mas a gente se preparou bem para esse momento e tenho certeza absoluta que a gente vai chegar muito forte nos nossos objetivos no ano de 2024. Nós estamos vivendo os tempos novos, sempre são tempos novos, mas no futebol aí tem surgido muita gente nova na Casa Mata, né? Também desejo, Farney, que tu possa dar continuidade ao teu trabalho, que numa avaliação geral dá para se dizer que tem sido muito bom nesses últimos 2 anos aí. Pô, obrigado. Hoje, para mim, tu é uma referência aqui no nosso jornalismo. Também quero estar mais próximo de ti ano que vem. Quero que tu esteja mais próximo também do nosso trabalho, porque eu tenho certeza que vai nos auxiliar a potencializar o nosso torcedor, né? Eu acho que é o ano do centenário, eu acho que o Testoni foi muito feliz, é o ano que o torcedor tem que estar próximo do clube, e aí, assim, nós vamos atingir nossos objetivos. Que o pessoal todo, assim, pare um pouquinho de cobrar a Série B. Calma, vamos jogar jogo a jogo, vai indo, né? Aí, se chegar lá, de repente, a oportunidade pintada, aí são outros 500. Quem sabe a Série B esteja mais perto. Então, uma boa noite a todos e até uma próxima. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.